Então chegamos à aula final, derradeira aula, né, 16ª aula de Teatro do Oprimido, Transformar para a Realidade. Né? Hoje a gente vai contar um pouco da história do projeto que a gente realiza na cidade de Guaíba e vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouco, né, da nossa trajetória. Então, vamos lá, até! Então, hoje eu vou fazer um pequeno histórico, né? Não vou conseguir, de tantos acontecimentos eu não vou conseguir relatar tudo, mas vou dar um pouquinho da trajetória, né, do curso Teatro de Fato, que foi executado, né, idealizado por mim, pela DEA, né, e como é que começou e assim até o presente momento. Bom, foi em 2010 que a gente lançou o projeto. Né. A gente já tinha uma experiência, né, que tinha feito numa escola, né, no bairro Coab da cidade de Guaíba, né, onde a gente executou o projeto, que antes, aliás, não tinha o nome, né, de Teatro de Fato, mas a gente, né, além de algumas técnicas, né, para iniciantes assim, em teatro, né, a gente também utilizava técnicas do teatro oprimido, que eu tinha, né, aprendido muitas na década de 1999. Bom, o grupo, né, acabou terminando esse grupo, né, de teatro, e eu fiquei muito assim em continuar na cidade. Não tinha, né, não tinha um cenário assim de teatro na cidade assim, e que assim inspirasse, né? E então a gente eu fiz um plano piloto e mostrei para a secretária de Cultura, que é a Cláudia Amara, que é uma secretária que até hoje se encontra, né, no município, né? O trabalho dela assim é bastante reconhecido, né? Deu uma guinada assim um pouco na Secretaria de Cultura. Então a gente mostrou, né, e assim, após a gente ter uma repercussão, porque né, aquele grupo Patota Bacana, ele teve né, foi feita uma revista, e essa revista deu um alcance do trabalho que a gente estava fazendo em Guaíba, né? Até a repórter Michele Rolim. E tá, né, assim as coisas começaram a gente ficar conhecido pelo Teatro Oprimido, né? Então, em 2010, a gente passa a executar, né? Foi aprovado, assim, a prefeitura como apoiadora, a ONG Semente Solidária, né, que foi o nosso parceiro do projeto desde o início. Né? Como surgiu o nome, né? O nome Teatro de Fato surgiu, que assim, no comentário eu estava dizendo, não, olha, Guaíba precisava mudar um cenário, ter alguma coisa, assim, né? O teatro deveria fazer diferença, né? E a gente trabalhava com fatos, né? Assim, e aí eu falei, né? Tinha que ter um teatro de fato, né? E eles assim, não, é esse o nome do projeto, esse nome do projeto. E aí a gente pegou e colocou, né? No título, né, do projeto. Bom, no primeiro ano a gente foi fazer divulgações, a gente fez, né, um trabalho assim enorme, né. Aí a gente teve assim na base de 30 alunos, né, a gente começou com isso, né, a gente executou no museu da cidade, né, o Museu Carlos Nobre, e não tinha um lugar assim para fazer os ensaios, né? Eu encontrei um espaço no plenarinho da Câmara de Vereadores da cidade, né? E eu disse, não vamos executar ali, né? Vai ser só os sábados, e eles também concordaram. Então ali foi o começo, né? E a gente concluiu depois as aulas no museu, né? A gente teve, né, esses 30 alunos de começo, né? Que eu colocava 30 vagas à disposição, e depois, né, e a gente chegou ao final assim com 11 alunos concluíram, né. Bom, eu gostaria de falar assim, né, que teve
uma parceira, né, que foi que me ajudou bastante nesse primeiro ano, que foi a Mariana Klafke, né, aluna de letras, né, e ela se interessou bastante em fazer, né, parte do projeto, como também, né, das aulas, né, e ela até, né, estudou na universidade e sobre as literaturas do teatro de arena ali, né, do qual o Boal fez parte, né, e foi um parceiro, assim, que ajudou, né, para dar um pontapé inicial, assim. Bom, esse ano, né, a gente fez uma peça sobre racismo, né, veio nos relatos, né, de uma menina que fazia parte do grupo, e sobre o namorado dela, né, algumas coisas que tinham acontecido. E aí a turma toda escolheu fazer esse tema, né? Também teve uma outra história sobre, né, sobre Sem Terra, mas aí foi escolhido esse sobre racismo, né? Aí, primeiro ano, a gente conseguiu uma parceria do Simpacel, que foi parceiro em outros anos também. O Simpacel, o Sindicato do Papel e Papelão, né? O primeiro ano teve um outro fato interessante, foi no segundo semestre, né? Ele foi lançado e a gente fez assim, e assim, talvez alguns desistentes foi porque no final do ano, assim, era festa de Natal, era tudo, e a gente estava encerrando naquela determinada data, né? Então foi assim uma correria, foi um trabalho que eu aprendi muito, né? Mas administrando. Bom, a peça se chamava Mania de Perseguição e o grupo se chamava Coletivo Teatral. Bom, aí o segundo ano foi assim, diferente, foi inesperado, né? A gente ganhou assim um edital, né, aqui dos Territórios da Paz, né? A gente até foi melhor pontuado. E a gente foi executar nos bairros, né? A gente tinha a ideia de fazer descentralização, então a gente vamos para o bairro. Só que a gente executando, né, no bairro, assim, viu que não tinha muita gente, que o próprio bairro não aí a gente abriu para fazer nas escolas que tinha no bairro, Coab, né, que era o Território da Paz, Coab Santa Rita. E aquele ano foi diferente, né? Aí a gente diz, não, vamos querer fazer o outro formato, né? E até atrair pessoas, né, de todo o município e de repente fora também, né? E esse segundo ano foi assim. O terceiro ano, aí a gente também não tinha o espaço mais da Câmara de Vereadores. A gente conseguiu uma parceria com a bioestética, que, né, tinha fisioterapia, outras coisas lá, né, artes marciais, bem no centro da cidade, e aí a gente se lançou a fazer lá, né. Tinha uma escada ali, assim, uma escada que subia para o segundo piso, né, para algumas pessoas. A gente até teve uma aluna, né, de necessidades especiais, então era uma dificuldade, a garra, a menina até chegou até o fim, assim, né, mas eu tenho que falar disso, assim, isso também, né, contagiava a gente, assim, né, fez do jeito que ela podia fazer, né, nas aulas, e a partir dali a gente abriu, né, e nunca excluiu, né, mas a gente, no trabalho, a gente fez experiência, né, com pessoas portadoras de necessidades, né. Nesse ano, né, teve umas irmãs que eram gêmeas, né, que faziam parte, e assim foi sucessivamente. A gente assim sempre teve pessoas da mesma família, né, fazendo o curso, assim, em várias edições. Como a maioria ali, né, desse grupo eram professores e alunos, eles vieram trazendo situações vividas nas escolas, assim, alguns relatos deles da situação de bullying, e aí a gente resolveu fazer uma peça sobre bullying, né? Eles deram o nome de A Voz dos Oprimidos, né? E o grupo era Há Controvérsias, né? Comentando assim sobre a peça, né? Essa peça
se tratava num ambiente escolar, né? Então tinha um espaço dos banheiros, o espaço da sala dos professores e tinham 2 salas de aula, né? Então as fileiras das cadeiras da plateia, né, eram colocadas de frente, um espaço central onde era o recreio. E teatro vivência é por isso, né? As pessoas interagem com os atores, né, durante a peça, se sendo incluído dentro dela, né, desde que eles entravam quando eles vinham da rua, né, para entrar ali, todo o espaço do Simpacel foi usado e né, tinha essa diferenciação, né, assim, na forma do cenário e da condução da peça, né. Bom, tinha um dado importante é que tinha uma menina que vinha, né, de Erechim para fazer o curso, né, vinha todo sábado, né, e assim, esse ano a gente abriu e, né, teve mais gente, começou a ter mais gente de fora de Guaíba fazendo e concluindo, né, o nosso curso, né. A 4ª edição do curso foi em 2013, né. A coisa que interessante assim é que a gente teve mais alunos, né, e a gente também colocou mais vagas à disposição, né, 40, e como teve bastante gente, a gente também, né, precisava de um espaço e percebi que o auditório da prefeitura também não era utilizado, né, nos sábados. E aí a gente começou uma jornada por lá, né? Então esse curso foi executado, né? As aulas foram feitas lá no auditório da prefeitura municipal, né, de Guaíba. Esse ano também, né, aconteceu de começarem as músicas autorais através do aluno nosso, o Anderson Kubiak, né, que também foi parceiro em várias edições, né, a gente considera ele também um multiplicador, né. Aí originou ali uma música assim, né, e a partir de todos os outros anos, né, foram feitas as músicas autorais sempre a cada ano. Nossa peça se chamou Roda Viva, né, Quem Me Dera Não Fosse Assim. E aí eram 4 histórias, né, relatos assim, isolados em grande parte, assim. E aí a gente resolveu não fazer acontecer essa peça num bar onde as pessoas, né, com uma certa idade, elas contavam a história delas, né, para uma para outra, dizendo assim, meu tempo foi isso e aquilo, e as cenas iam acontecendo. Aconteceu a cena de uma mãe, né, que uma filha trabalhava no escritório, mas a filha era branca e ela era negra, e as pessoas, quando não tinha trazido os documentos, né, então dava toda uma confusão. E também uma entrada de uma menina negra com sua amiga dentro de uma festa também não era bem-vinda, né. Mas uma outra história de um assédio moral dentro de uma fábrica, um estagiário, né, todo mundo fazia de tudo, né, que nem um bobo da corte, assim, e uma outra história que era uma história assim de uma mulher se separa, né, numa cidade, e aí ela fica mal vista porque ela, né, vai morar com uma amiga numa cidade do interior, né, e chega lá no interior as pessoas começam a levantar, assim, coisas que não tinham acontecido, né, mostrando assim aí esse tema de homofobia, né. E a gente, né, também foi um ano assim, né, um marco, porque a gente foi para Porto Alegre, né, como a gente achava que era importante, né, que os alunos, né, que a maioria era de Guaíba, né, que eles, né, fizessem um caminho de também ir para Porto Alegre, né, apresentar num palco de Porto Alegre. Isso podia ser uma coisa muito significante, e foi, né. Aí, né, a gente foi para Porto Alegre a convite do grupo de ação direta
Levanta a Favela, né? Eles convidaram, eles estavam utilizando um espaço dentro da usina do gasômetros, né? Era o espaço deles lá. E assim, tinham vários grupos, várias salas lá, né? E aí a sala deles foi oferecida para nós. A gente foi apresentar lá, né? Trouxemos o pessoal de Guaíba. Aí foi também a primeira viagem que teve, assim, né? Que o pessoal foi de ônibus para lá. E assim, a gente articulou, organizou, ajudou, eles ajudaram um pouco assim, na produção. E a gente apresentou lá. E quando a gente viu, né, durante a apresentação, tinha gente nos corredores, tinha gente sentada no palco, tinha gente atrás da porta assistindo, assim, né? Então era muita gente que estava assistindo e a gente viu assim, não, bom, esse é o primeiro ano que a gente está em Porto Alegre, né? Um público grande ali, aquilo marcou, né, para nós. E aí a gente teve que no outro ano procurar um lugar maior. A quinta edição foi em 2014. Em 2014 a gente teve mais gente de Porto Alegre, né? Aumentou o número, assim, né, de gente fora do município. Foi importante, assim, colocar que nesse ano, né, a gente teve muitos alunos teve bastante alunos de mais de 50 anos, né? Foi uma característica, assim, que quando eu vi, assim, né, começou a chegar gente, assim, quando a gente fez as inscrições, coisas e tal, aí a gente foi recebendo, assim, sala de aula, assim, e assim, uma turma de muitos, né, de terceira idade, assim, maturidade ativa, que eu chamo hoje. E também, né, gente dentro do teatro espírita que estava procurando, né, ter uma base sobre teatro, né, e teatro oprimido, assim, e aí também foi uma coisa que ocorreu, né. Nesse ano, né, a gente fez uma peça, colocamos cores, né, cada núcleo com uma cor, né, isso foi uma característica diferente, assim, de cada parte da peça, né. Foram relatos, assim, que a gente construiu as histórias e aí a gente achou como cruzar essas histórias, a gente pensou em fazer que eram pais com os alunos que estudavam numa escola, e aí as escolas retratavam um pouco a história desses alunos, né? Tinha a situação de uma menina, né, tá namorando na escola com uma outra, e aí toda a pressão para que elas se separassem, né, e enquanto, né, a maioria dos meninos não tinha, né, essa mesma conotação que era livremente podiam namorar, né. Também tinha a relação de uma menina que tinha se descoberto que tinha AIDS, né, e assim os outros alunos com os preconceitos do pai, eles tinham preconceito com ela, né, e muito difícil para a mãe dela, né, toda essa situação. A gente teve essa história de soro positivo, né, a gente teve também em duas famílias ali, tinha uma história de um pai que queria continuar fazendo música, né, e se dedicar, né, tinha até uma oportunidade de lançar um CD e de toda uma produção, e assim, né, não era compreendido pela família, uma menina que queria ser atriz, né, que até iria viajar, e aí as dificuldades que ela teve, né. Uma outra menina que era da dança, e que assim, né, era atrapalhada pelos meninos, né, nos ensaios, e também, né, essa coisa de ter um certo assédio ali, né, e ficava mexendo com elas, né, no espaço onde elas dançavam, né. E tinha uma professora também que administrava, e os alunos não respeitavam ela, né.
Importante dizer, né, que teve uma menina que fazia, que atuava na peça, né, e assim, não falava, né, era muda, né, mas mesmo assim, quando foi levado às peças, né, e esse ano a gente levou para o espaço do Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, né, foi um grande feito para nós, assim, né, porque tinha bastante lugar, né, e ela emocionou tanto aqui em Guaíba como lá, né. Também a Jaque, né, que é a nossa atual parceira, né, colega de trabalho, né, aqui do Teatro de Fato, a Jaqueline Jepsen, né, e naquele ano a gente contou também, né, a participação de uma parceira, assim, uma colega que foi, né, desse ano até mais umas 3 edições, que foi a Núbia Quintana, né, começou a fazer um trabalho. A gente também agradece, né, a uma pessoa que também cooperou, né, nesse ano foi o Denis, né, Denis Almeida, que, né, várias vezes teve alunos dele, né, que trabalha com teatro, diretora. E esse ano, assim, se chamava quem se importa com quem que eu quero ser, né. Chega então a 2015, né, a gente tem a 6ª edição. Essa 6ª edição, assim, foi uma avalanche, né, foi grande, né, a gente teve repercussão nos jornais e veio muita gente, assim, muita gente de Porto Alegre, assim, o público, né, teve um empate entre pessoas de fora de Guaíba, né, e muita gente se inscreveu, né, e a gente aumentou o número para 60 pessoas, né, que foi uma prova de trabalho para nós com um grupo tão grande, assim, né. Mas assim como era grande e a diversidade, e, né, é um grupo assim que deu um certo trabalho, mas também um grupo que quando pegou junto e com aquela intensidade que tinha, né, aquela energia, diversidade ali, somou muito, né. A gente teve outro marco, outro feito assim, que foi onde lotou quase, né, lotou o Teatro Dante Baroni, assim, né, tinha por volta de 400 pessoas, mais de 400 pessoas, né, e tanto aqui, lá em Porto Alegre, né, com Guaíba, assim, foi um recorde de público, né, eles muito atuantes, assim, se mexeram nas produções, muito cenário se produziu, muito tudo, assim, tudo foi muito, né. A gente teve também, né, pessoas de Cachoeirinha, né, que inclusive a gente fez, foi em 3 anos, a gente levou as peças, né, nós levamos para Cachoeirinha para apresentar, assim, como uma terceira, né, como cada ano apresentavam 2 apresentações, né, que era o curso, aí a gente fazia uma terceira, né, com o pessoal em Cachoeirinha. Um casal que veio fazer aqui, né, e que depois as filhas, né, vieram também, que eram gêmeos, concluíram no outro ano, né. Lembrando que no ano anterior, né, vinham 2 alunos que vinham de Torres, muitas vezes eles até acabavam posando, né, por aqui por Guaíba, né, porque ia ter aula, né, nos sábados, né, e, assim, residiam num local mais distante, né. Bom, esse ano, né, dentro dos relatos a gente viu que uma coisa em comum, assim, que era o lado da mulher, assim, né, muitos relatos, assim, né, eu aprendi muita coisa, né, com isso, assim, né, da vida da mulher, dos abusos, da violência doméstica, né, do padrão de beleza. Todos esses temas foram encenados, assim, né, aí eram histórias, né, eram histórias sobre a mulher. A gente, né, resolveu cruzar as histórias, né, fazer uma transição
que essas mulheres elas iam para um lugar que se chamava Hospital Beldade Imaculada, né? E cada uma delas também, né, era uma beldade que era maculada por a sua história pessoal, né, da sua opressão, né? Então foi bem interessante assim, né? E moveu e interessante assim que eu recebi da plateia que eles diziam, pô, mas essa história tem a ver comigo, assim, eu senti representado lá. E cansei de ver aquele ano, né, durante as apresentações, assim, muita gente, né, derramar lágrimas, assim, né, foi muito emocionante nesse sentido, assim. E essa turma, né, ela também foi várias ações que o grupo fez e continua depois fazendo, né, eles deram um pontapé inicial, né, para construção do espaço Livre Biguá, né, que hoje a gente está dando essa oficina, né, então eu agradeço essa turma, né, que deram o nome de Subversivos Teatrais. Aí chega, né, o ano de 2016, a gente faz a 7ª edição. Nesse ano, também né, a gente teve a participação, uma das alunas tinha vindo da Espanha, né, já tinha ouvido falar por lá, né, na Espanha tem Centro Teatro Oprimido lá, mas ela não tinha feito curso, então veio fazer com nós, né, aqui. E teve também de uma outra aluna de outra nacionalidade aqui da América, né. E esse trabalho que a gente fez, a peça desse ano se chama Invisível Comum, né? E aí retratava, né, a gente até teve um aluno que veio do Rio de Janeiro, né, que até contribuiu, e a turma, né, falou assim de situações que aconteciam nas famílias, em algumas famílias dentro de uma vila, né, situações assim como uma menina não tinha outra roupa para vestir, um casaco, né, vai com um casaco que tá sujo, né, na escola, né, e eu já tinha muito bullying lá, e tinha também até bullying com uma colega que convivia com ela, né, sobre a religiosidade afro, né, também recebia dos outros alunos, né, um abuso em família de uma mãe que tentava proteger um parente, tinha situação assim de né, a abordagem da polícia, né, na favela, tinham coisas assim bem relevantes, né, dentro desse tema. Até eles fizeram um painel assim bem interessante também, né. E esse foi o tema desse ano, né. No grupo era o Alma de Ciranda, né. E esse aluno Cosmo fez uma música, inclusive, que começava tocando com um trombone, assim, né? Era aquele susto que dá um som bem alto. Agora estamos no ano de 2017, né? Essa turma, ela veio, assim, com um tema bem diferente, né? A gente falou, quase não saiu, né? Tratando naquele ano, estava com dificuldades burocráticas, quase o ano não saiu, e a gente fez uma campanha assim em 10 dias e a gente conseguiu, né, que aquele ano ainda o curso não parasse, né. Então, esse ano assim teve alguns ex-alunos que participaram também, né, e a gente retratou a situação da saúde, né, nos hospitais, a questão de medicamentos, a negligência, né, são vários temas, assim, mas estavam tudo retratado com isso, né, a questão da discriminação, dos pacientes que eram, né, era gente que tinha, alguém que tinha recebido um tiro, né, um casal que tinha a mulher ia ganhar um bebê, mas era morador de rua, né, uma mulher que tinha sofrido um aborto, né, e aí, né, teve maltrato no hospital por causa dessa situação. Um senhor de idade, né, que teve que circular por todo o hospital, assim, porque não dava informação direito para ele, né, e aí fizeram alguns procedimentos errados, né.
E né, se chamava Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, e sempre se repetia na peça, aquele jargão, né? E foi muito engraçado também que a gente fez um cartaz, né? E era um menino, assim, que fez o papel de enfermeira, assim, que era muito engraçado, né? Então, aquela figura a gente achou que tinha que fazer, né? Aí a gente pediu para fazer a barba e assim saíram nos cartazes, né? Era no grupo Revolução, Resistência e Revolução, né? Na contramão. E essa foi a história desse ano. No ano 2018, né, a gente fez a 9ª edição, né, do curso. A gente teve nesse ano, assim, né, teve dois colombianos, né, um casal de colombianos que veio fazer o curso com a gente aqui, estavam estudando, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E assim, a peça que a gente fez se chamava Condomínio, né? Então colocava situações de alguns moradores desse edifício, né? E assim, tinha a situação de uma filha, né? Dessas famílias que tinha que trabalhar por todos os irmãos, né? Junto com a mãe, elas trabalhavam enquanto os irmãos tinham a questão do machismo, né? No tratamento entre os filhos, o pai. Tinha a situação também de descaso, assim, com um cadeirante, né, que a gente utilizou, né, essa questão do portador de deficiência, assim, né, ia morar na casa da madrasta, né, e aí não tinha o mesmo tratamento lá, o pai se ausentava e tudo, né. Tinha outra situação do menino que queria, né, com um artista de rua, ele queria, né, se virar do jeito dele, né, conseguir sua grana e sua valorização, né, e aí a família não respeitava a sua opção, né. Também tinha a situação de um rapaz, né, um neto, né, tinha até avó na família né, uma família tradicional italiana, né, e não aceitavam, né, ele traz uma pessoa, né, a sua namorada era negra, né, então aí teve todo um preconceito ali, né, essa situação, assim, né, que eles tiveram que batalhar, né, para essa relação. Bom, aí tinha mais o caso de um bolsista, né, ele estava estudando numa escola particular, né, então toda aquela discriminação com ele, né, então foi sobre isso nesse ano, assim. E finalmente, né, chegamos à 10ª edição, assim, né, onde veio a brilhantar, né, conseguimos fazer uma década, né, com um grupo bastante participativo, assim, e que teve uma curiosidade, assim, de 5 pessoas, né, da área do direito tá né, nessa turma, assim, né, e eu acho que também bate com a época política, né, das questões do direito, né. Aí, né, essa turma, assim, bastante acolhedora, foi um trabalho tranquilo, né, que a gente fez, mas por outro lado também bastante produção, né, que tudo se fazia muita coisa ali, foram 7 histórias ali encenadas, né, então que a gente se propôs, vamos conseguir colocar todas essas histórias em cenas, né, aí a gente fez assim, né, as histórias recortadas, né, onde o morador de rua encontrava, né, os recortes assim com as fotos, né, e ele começava a montar assim o quebra-cabeça e aí as histórias passavam a ser contadas. A gente utilizou também o recurso de mídia, né, de audiovisual, assim, foi a primeira vez que a gente usou durante a peça, né. Esse ano também a gente teve assim uma grande repercussão na mídia, né, e
né, alguns artigos escritos, né, foi assim, teve uma resposta muito boa, né, e público, de questionamento, e assim, né, as histórias, né, como eu estava falando, assim, elas começavam a ser contadas, né, a gente fez tipo um roteiro de cinema e cada personagem entrava, né, em cena, assim, fazendo a sua corrida ali, que ele estava fugindo de algo, né, ele estava com medo de algo, né, então começava com a empregada doméstica, mãe de família, que trabalhava, e os patrões assim pediu para ficar com as crianças, levar um consultório médico onde ela é maltratada por ela ser, né, negra, né, e tá num ambiente, né, de alto poder aquisitivo ali, né, com as crianças, né, tá, era uma das situações. As outras histórias, né, eram assim, um abuso em uma das famílias, né, um abuso infantil, né, de pedofilia, de parente, né. Aí no outro caso era uma relação tóxica, assim, de namorados, né, num bar, né, numa festa, e violência também, né, inclusive violência que tinha. O outro de um abuso, uma relação tóxica, assim, de marido que não queria que a mulher participasse, que fosse a festas, né, que se vestisse bem, né, que se sentisse à vontade, né, por causa de ciúme. Então essas duas histórias, né, retratavam disso, né, de ciúme também. O outro caso de um menino que era gay, né, e pega e revela para o pai que era um gaudério, assim, e aí toda essa relação, assim, né, da tradição e outro caso de uma menina que tinha sido escolhida como líder de turma, né, e o fato dela ser negra, né, ter os amigos e querer fazer a formatura, né, outra que recebia um patrocínio, a escola recebia um patrocínio, e essa pessoa inventou que a filha tinha que ser a líder de turma, né, porque representava melhor a escola. Bom, aí tinha um caso de homofobia, né, no shopping, as meninas de mão dada sentavam no banco do shopping, e aí, né, tinha toda uma situação, uma circunstância em volta, né, negativa, assim. O que também se falar que, né, também os alunos trouxeram bastante essa situação política que estava acontecendo, né, e que encerra a peça, né, com esses dados, né, principalmente do momento atual, assim, que a gente tem, né, no Brasil, assim, tem toda essa questão política aí. Em cada cena, né, era como se também tivesse um corte de cinema, né, batia claquete e era apresentado também a cena, né. Teve florzinhas caindo, glitter, o pessoal também interagiu com o público, levando coraçãozinhos, né, pedindo amor, né, nesse tempo de ódio, assim, isso foi uma coisa marcante, assim. Entre cada tema, entre cada história, né, o pessoal tinha sempre um aluno que ia à frente e falava os dados estatísticos, né, de cada situação, de abuso, de várias situações, cada situação que era representada na peça, né, então tinha dados estatísticos de como é que está isso acontecendo, né, como é que estão esses dados críticos sociais, assim. E, né, esse foi a conclusão. A gente teve o ano de 2020, né, que a gente já fazer a 11ª edição, a gente está, de uma certa forma, executando, né, esse outro projeto que a gente nem esperava ter que ser desse formato. E ainda, então, mudando a situação de pandemia, né, esperamos que a gente execute na prática, né. Também colocar assim que
né, teve vários resultados, a gente sempre vê relatos e assim, várias pessoas, né, quem já era da área de teatro, assim, né, teve uma ressignificação né, de usar, né, essa técnica de teatro, né, e ver as questões sociais. E também alguns alunos, né, passaram a fazer artes cênicas, né, devido a toda a repercussão que a gente teve, né. Os nomes dos grupos e das peças, né, contou com, né, essa questão de consenso dos alunos, né, da gente procurar, né, fazer democraticamente. Teve as confraternizações que foram muito importantes e a cada ano foi mudando, assim, de incluir na alimentação, né, aquilo que todos pudessem comer, né, e representar todo mundo ali, né. Então, pessoal, a gente chega no final, né, venho agradecer a todos que acompanharam até aqui, né, você que está aí do outro lado, né, quem ajudou o projeto, né, do Espaço Livre Biguá, né, a gente concluir, né, esse curso. Aproveitem aí, passem para outras pessoas, né, espero que se multiplique muito ainda em todos os lugares, né, o Teatro do Oprimido, né. Lembrem da pessoa do Augusto Boal, né? Tem muita coisa para aprender. E, né, homenageiam a todos, homenageiam ao espaço, homenageiam, né, esse momento singelo que a gente chegou, que fez até aqui. E tchau para vocês. Valeu!